Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula do curso de Tecnologia em Gestão e Saúde. Eu sou a professora Verbena Santos Araújo e hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema comportamento organizacional. Para que a gente possa dar início à nossa aula, eu trouxe essa imagem para vocês para ver se vocês lembram de alguém quando estão observando esses comportamentos que a gente tem na figura. A gente tem vários comportamentos individuais, humanos, e que estão presentes no nosso cotidiano. E não é diferente no nosso cotidiano laboral, não é? Então, por exemplo, aquele reclamão, que por mais que a gente faça bem feito, ele sempre está reclamando, sempre está colocando algum defeito. O fofoqueiro, aquele que perde muito tempo falando da vida dos outros, né? Trazendo fofocas de um lugar para outro, fazendo o que a gente diz que é fazendo inferno, né? Aquele tema bem popular, trazendo informações que muitas vezes são desnecessárias. O atrasado, aquele que sempre tem a desculpa porque chegou fora do horário e muitas vezes atrapalha o processo de trabalho de todo mundo. O cri-cri, aquele que sempre está arrumando problema, aquele sempre que está trazendo algo a ser resolvido, a ser criticado. O folgado, aquele que invade, né? Aquele que não se toca, invade o lugar do outro, usa o espaço de forma inadequada. O grosseiro, aquele que trata as pessoas com indelicadeza, aquele que tem uma comunicação violenta. O mal-humorado, aquele que mesmo que seja o dia da sua promoção, ele já chega no trabalho de cara feia. É como se ele estivesse trazendo os problemas de casa para dentro da organização. Sempre vai estar de cara fechada, com mau humor, aquela pessoa realmente intrigante, chata. O mentiroso, aquele que acredita na própria mentira, que traz falsas verdades para dentro da organização, seja para benefício próprio ou para prejudicar alguém. E aquela pessoa que tem um livro aberto, que não esconde nada, nem da sua vida pessoal, nem da sua vida profissional, e faz com que todo mundo se aproprie da sua própria vida. Então, são perfis humanos que a gente pode encontrar dentro da organização. E o comportamento organizacional é justamente uma avaliação desses comportamentos individuais que podem prejudicar o grupo, como também uma avaliação de comportamentos grupais. Tanto o comportamento individual quanto o comportamento grupal, ambos interferem no comportamento organizacional. E é justamente isso que nós vamos trabalhar a partir de agora na nossa aula. Nesse slide, nós trazemos alguns conceitos sobre o comportamento organizacional na visão de autores renomados como Chiavenato, que diz que o comportamento organizacional refere-se ao estudo de indivíduos e grupos atuando em uma organização. Já Wagner e Hollenbeck diz que o comportamento organizacional é um campo de estudo voltado a prever, explicar, compreender e modificar o comportamento humano no contexto das empresas, seja de forma individual, seja em grupo. E para Robbins, o comportamento organizacional é um campo que investiga os impactos dos indivíduos, grupos e a estrutura organizacional têm sobre o comportamento das pessoas dentro das organizações. Então, são vários os conceitos, né, que a gente tem sobre comportamento organizacional, mas todos eles visam trabalhar de forma individual ou grupal o comportamento dentro da organização, para que se trace um perfil específico e se escolha, na realidade da gestão, qual a melhor forma de trabalhar, qual a melhor teoria a ser aplicada, quais seriam as melhores dinâmicas, os melhores processos, o que necessita acontecer dentro da organização para que esse movimento comportamental seja adequado. E quais são os objetivos do comportamento organizacional? São extremamente claros. Como trabalha com comportamento humano,
os objetivos estão voltados a compreender esse comportamento e compreender também os fatores que influenciam o ser humano a agir daquela forma, a comportar-se daquela maneira. Tem como objetivo também tornar os indivíduos e grupos mais eficientes, melhorando a gestão de pessoas e promovendo a satisfação e bem-estar no trabalho. Para tanto, o comportamento organizacional focaliza todos aqueles movimentos comportamentais que são observáveis nos membros de uma organização e também as ações interiores que eles realizam, né, como pensar, perceber e decidir. Estuda também o comportamento das pessoas como indivíduos, como também pertencentes a grupos e a organizações, além de analisar o comportamento das unidades sociais, mas como grupos e organizações, porque estes se comportam da mesma maneira que os indivíduos. E para que o comportamento organizacional se tornasse, né, uma ferramenta importante e estratégica de gestão, várias áreas do conhecimento contribuíram para o estudo desse comportamento organizacional, como, por exemplo, a psicologia, que trabalha no nível mais individual, né? Trazendo um estudo do comportamento organizacional no nível micro, no nível individual. Porque a psicologia organizacional, ela vai trabalhar com aspectos voltados para a aprendizagem, para a percepção, para a personalidade, para as emoções, para o treinamento, para a eficácia de liderança, a sofisticação do trabalho, né, entre outras situações como estresse ocupacional, desempenho de cargos, seleção do pessoal, para que esteja ali o indivíduo apto a colaborar em um grupo e, a posteriori, em uma organização. A nível grupal, nós temos a psicologia social, a gente tem a antropologia envolvidos nesse processo, certo? Como também a sociologia, trazendo aspectos voltados, por exemplo, à mudança comportamental, a questão da comunicação, as teorias e as tecnologias organizacionais, a cultura e o clima organizacional. E a nível de sistema organizacional, a gente também tem a questão da sociologia, bem como da antropologia, que traz valores corporativos, cultura organizacional, mais uma vez, o ambiente, o clima, os valores, né, daquela empresa, as atitudes, enfim, de um nível mais macro, tanto no nível individual, quanto no grupal, quanto relacionado ao sistema organizacional. Ambos buscam estudar o comportamento em cada nível desse, a fim de entender como aquela empresa, como aquela organização se comporta, né? Para que os gestores não só enfrentem o papel de gerir, mas faça com que essa empresa cresça e lucre, né, no seu papel, além de regular valores, de regular normas, pensamentos que podem interferir no comportamento e na atitude de todos que trabalham. Então, é necessário saber entender as situações, problemas, né, ocasionadas por diversas mudanças e o que diretamente vai afetar os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos grupais, certo? E ainda os organizacionais. Então, o estudo desse comportamento humano torna-se um aliado, tá certo, da gestão, pois é a partir dela, né, desse comportamento humano, seja de forma individual ou grupal ou organizacional, que se vai definir quais seriam as melhores formas de agir, quais as melhores teorias a serem adotadas no processo de gestão. Então, é de extrema importância que saibamos sobre essa ferramenta, né, de gestão. Temos 3 níveis de comportamento organizacional: a macro,
perspectiva do comportamento organizacional, né, que trabalha com a totalidade, vai se referir ao estudo dos comportamentos de organizações inteiras, certo? É a abordagem macro, que se baseia em fenômenos como comunicação, liderança, proporcionalização de decisões, trabalha também com a questão da liderança, do estresse, do conflito, proporcionando negociação, né? Trabalha também com as questões dos níveis e tipos de poder e política, certo? Além da coordenação de atividades de trabalho. Já a perspectiva intermediária do comportamento organizacional, ele vai tratar do comportamento dos grupos e das equipes também, né, da organização. O que é que ele vai focar? No comportamento das pessoas que estão fazendo parte desse grupo e trabalham em grupo, e vai se basear em pesquisas que estejam voltadas a equipes, a dinâmicas de grupo, dinâmicas intergrupais, e a partir daí buscar formas de socialização que possam incentivar essa cooperação entre os pares, melhorando a produtividade em grupo, trazendo resultados positivos para a empresa, né, a partir do desempenho de grupo. Já a perspectiva micro é justamente o trabalho voltado para o reconhecimento e o entendimento do comportamento individual do trabalhador, certo? Seja ele trabalhando sozinho na organização, seja ele como indivíduo trabalhando em grupo. Vai focalizar nas diferenças individuais, nas questões de personalidade, de percepção, de atribuição, de motivação e de satisfação no trabalho, né? Estudando aí os efeitos dessas aptidões sobre a produtividade dessas pessoas. E em relação a esses níveis de comportamento, a gente pode destacar as variáveis, que podem ser variáveis independentes, dependentes ou intermediárias. As variáveis independentes estão no nível do sistema organizacional, né? São aquelas que estão localizadas dentro da organização de uma forma geral, considerando que o todo é diferente de suas partes constituintes. As variáveis de nível de grupo, no nível de grupo são independentes também e são aquelas que estão localizadas no comportamento grupal. E a gente ainda dentro dessas variáveis independentes, a gente tem as variáveis do nível individual, que são aquelas decorrentes das características do próprio indivíduo, né? Individuais de cada pessoa que trabalha na organização. Isso envolve muitas nuances, como personalidade, história pessoal, tomada de decisão, competências, habilidades. Essas variáveis independentes, né, Chiavenato, quase não sei o nome do autor, condiciona o comportamento organizacional, né, através do nível de desempenho, seja o nível individual, grupal ou organizacional, do baixo absenteísmo, da baixa rotatividade, da satisfação do trabalho e do nível de cidadania organizacional. Ainda temos as variáveis dependentes, tá? Voltando aqui como exemplos de variáveis independentes, no nível de sistema organizacional, a gente tem a cultura da empresa, a estrutura e o clima organizacional. No nível de grupo, a comunicação entre as pessoas, a liderança dos grupos e os conflitos que existem nesses grupos. E na variável individual, a gente tem, como eu já falei, traços de personalidade, valores e atitudes, aprendizagem, motivação, entre outros. Em relação às variáveis dependentes do comportamento individual, do comportamento organizacional, a gente tem o desempenho daquela pessoa, daquele grupo, o engajamento, a fidelidade, a satisfação que cada um tem no seu processo de trabalho e a cidadania organizacional. Já em relação às variáveis intermediárias, a gente tem a produtividade, a adaptabilidade e flexibilidade, a qualidade, a inovação
e a satisfação do cliente. Então, todas essas variáveis, elas estão presentes, né, dentro do comportamento organizacional. Aqui nesse slide, eu trago para vocês os tipos de comportamento organizacional. Ao analisar, né, o comportamento organizacional nos 3 níveis, seja individual, grupal ou da própria organização como um todo, fica evidente que todos eles são interligados, né? Então, o comportamento do indivíduo vai impactar no grupo, que por sua vez vai impactar no funcionamento da organização como um todo. Então, as empresas precisam buscar um crescimento sustentável e investir na compreensão e no aprimoramento desses níveis. E para isso é necessário conhecer os tipos que existem de comportamento organizacional e como eles podem influenciar a cultura da empresa, né, e a performance também dos colaboradores. Então, esse comportamento ele pode se manifestar de várias maneiras, certo? Seja de forma consciente ou inconsciente, de acordo com os valores, a missão e a estrutura hierárquica. Então, conhecer os tipos de comportamento vai permitir que nós, da gestão, identifiquemos padrões que possam impactar a dinâmica das equipes e impactar também de uma forma muito negativa e até mesmo positiva, a depender da situação, os resultados da empresa. E assim a gente poder adotar estratégia para melhorar essa performance, como trabalhar em relação à comunicação, à motivação, bem como à eficiência de processos. Então, se a gente observar aqui os tipos, a gente tem inicialmente o ético, que trabalha com a ética como sendo a sua premissa. Os princípios de integridade, de transparência e respeito às normas e valores da empresa são inegociáveis. Então, essas empresas que trabalham com esse tipo de comportamento promovem um ambiente de trabalho mais justo, mais profissional, mais incentivador, né? E trabalha mediante uma conduta responsável entre seus colaboradores. E isso traz maior confiança para os líderes e para os funcionários. E faz com que a reputação, né, da empresa esteja sempre em alta e haja diminuição de conflitos internos. Porém, vai requerer uma cultura organizacional muito bem estruturada e líderes comprometidos com a aplicação de todas as normas éticas. O comportamento organizacional responsável também é interessante, porque ele vai estar diretamente ligado ao compromisso dos colaboradores com os deveres de prazos e metas a serem alcançadas. Então, faz com que os funcionários ali sejam extremamente comprometidos, responsáveis, saibam realmente da importância das suas funções e trabalhem com disciplina e dedicação para contribuir com os resultados da empresa. Isso faz com que haja um aumento da produtividade, haja cumprimento eficiente de tarefas e também transparece confiabilidade dentro da equipe. Porém, vai exigir um sistema de gestão de desempenho muito eficaz, né, que possa incentivar a responsabilidade individual e coletiva. Já o comportamento organizacional controlador, que a gente também pode chamar de comportamento gerencial, ele vai necessitar de monitoramento constante e supervisão direta das atividades. Ele é um modelo que pode ser adotado por empresas, por exemplo, que operam em setores altamente regulados, como nossa área, né, a área da saúde, que exige um alto nível de precisão na execução das atividades, bem como o controle da qualidade, porque na área da saúde se trabalha com o ato consumido, né? O produto vendido, ele é consumido em ato. Então, e que esse ato pode gerar prejuízos tanto para a empresa quanto para o próprio paciente. Esse tipo de gerenciamento, né, o comportamento controlador, ele vai reduzir erros que possam ser evitados, mas na organização pode gerar pressão excessiva,
mas também pode gerar uma maior previsibilidade de resultados, certo? Porém, reduz a autonomia e a criatividade da equipe. Já o comportamento organizacional competitivo, como o próprio nome diz, vai estimular a busca por uma alta performance, por inovação, por superioridade de metas, superação de obstáculos e é bastante encontrado em setores como, por exemplo, de vendas, que a pessoa trabalha com metas e quanto mais ela atinge aquela meta, mais remunerada ela fica, certo? Também em outros setores, como por exemplo de tecnologia e o mercado financeiro. Isso faz esse tipo de competição melhorar de forma contínua o desempenho do colaborador, incentiva a inovação e aumenta a produtividade, porém é um ambiente altamente rival. Isso pode ser prejudicial, pode causar estresse e pode causar também desmotivação dos colaboradores em longo prazo. Já o comportamento organizacional autocrático, as decisões são centralizadas única e exclusivamente na alta gestão. E aí a gente observa pouca ou nenhuma participação dos colaboradores na tomada de decisão. Então, os líderes, os gestores, são quem define todas as regras, todas as estratégias, como operar dentro de todos os processos, e os colaboradores simplesmente só seguem ali à risca, sem poder questionar. Isso realmente traz agilidade na tomada de decisão e também traz um maior controle sobre os processos internos. Porém, pode levar a uma insatisfação muito grande, dos colaboradores, podem dificultar a inovação e proporcionar um ambiente de trabalho pouco colaborativo, pesado e tóxico. Já o comportamento organizacional perseguidor, assim como o autocrático, pode trazer efeitos negativos muito evidentes, como a desmotivação, a queda de produtividade, o aumento das faltas no trabalho, que gera muito prejuízo para a empresa, como também riscos legais para a empresa. Por quê? Porque esse é um dos tipos mais prejudiciais de comportamento organizacional, porque ele vai envolver ambientes tóxicos, onde o líder ou até mesmo os colegas de trabalho exercem pressão excessiva. É muito comum observar assédio moral ou discriminação. E aí, nesse caso, as empresas não podem admitir tais comportamentos e devem investir em políticas de combate a esse assédio, Fortalecimento da cultura organizacional, bem como criar canais de denúncia eficazes. Então, esses comportamentos são variados. Cabe ao gestor identificar com quem ele trabalha, qual o clima, qual a cultura ali instalada e qual o comportamento desses indivíduos na organização para poder exercer o seu poder de gestão de uma maneira eficaz e efetiva para que tenha-se aí um resultado positivo, para a organização de um modo geral. Depois de conhecermos, os principais tipos de comportamento organizacional, a gente agora vai conhecer uma das teorias, porque existem várias teorias comportamentais, que se preocupam com a motivação do ambiente organizacional, mas eu trouxe para vocês aqui a teoria X e Y, que foi desenvolvida pelo psicólogo MacGregor, que ele também era economista, e trata sobre dois perfis diferentes de personalidade, que tem a ver com a questão dos comportamentos dos colaboradores, levando em consideração a natureza humana na situação do trabalho, ou seja, são teorias opostas que evidenciam a forma de agir dos colaboradores dentro das organizações. A teoria X, ela segue uma filosofia gerencial tradicional, de forma mecânica, negativa e pragmática. Geralmente, as pessoas são preguiçosas, elas evitam o trabalho, elas precisam ser controladas para poder chegar ao resultado desejado e mesmo assim é difícil. Elas evitam responsabilidade e elas não têm um pingo de criatividade.
certo? Elas preferem ser dirigidas e comandadas. Então, a gente tem um perfil autoritário, né? Um perfil de estilo repressivo do gestor, de controle cerrado, sem desenvolvimento, gerando aí uma produção limitada e uma cultura extremamente depressiva. Já a teoria Y, ela segue uma filosofia baseada em concepções mais modernas, né, enfatizando o potencial do homem para o crescimento e desenvolvimento de suas competências e habilidades, como uma criatura autoativadora. Na teoria Y, as pessoas são esforçadas, elas podem gostar do trabalho. Normalmente elas gostam do trabalho porque elas se adequam àquela situação e elas se veem naquele lugar, fazem parte do processo. Elas são automotivadas por isso, elas aceitam responsabilidades e são bastante criativas. Então, sob condições adequadas de trabalho, as pessoas, não necessariamente todas, né, poderiam se dedicar mais ao que fazem nesse tipo de teoria X, né, porque vão ter maior motivação, maior comprometimento e maior engajamento. Em relação ao tipo de gestão, ela é mais liberal e desenvolvimentista, certo? Existe controle, mas existe também conquistas e melhoramento contínuo obtidos por capacitação e por delegação de responsabilidades. Na teoria X, o gerente é o chefe. Na teoria Y, certo? A gente não tem chefe, a gente tem líder. Ele faz com que a equipe ela consiga fazer parte do processo de trabalho. E aí, nesse contexto, a produtividade se torna bem maior. Nesse slide eu trago alguns pontos, porque esse autor, que é Guimarães, ele traz muito mais suposições, né, que a teoria X e Y expõe sobre a natureza do comportamento humano. Mas ele resume bem esses perfis e como esses perfis eles são opostos e como o gestor precisa analisar o comportamento da sua organização de modo a escolher de uma forma mais inteligente a teoria que vai adotar. Então, a teoria Y faz com que as pessoas sejam naturalmente preguiçosas. Elas preferem não fazer nada, enquanto na teoria Y as pessoas são naturalmente ativas e colocam objetivos e gostam de se esforçar e sempre estão ativas no seu processo de trabalho. A teoria X, as pessoas trabalham principalmente por dinheiro e recompensa de status. Já na Y, elas buscam satisfação no trabalho, têm orgulho pela realização do que faz, gosto pelo processo, sentimento de contribuição, prazer de associação e estimulação de novos desafios. Na teoria X, as pessoas não apenas são infantis, como são totalmente dependentes dos seus líderes. Já a teoria Y, as pessoas trabalham com maior independência, autorrealização e responsabilidade de forma madura. Na teoria Y, as pessoas esperam e dependem de diretrizes de cima, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e não querem pensar por si mesmas. Já na teoria Y, as pessoas próximas à situação veem e sentem o que é necessário ser feito e são capazes de tomar a sua própria decisão de autodireção para chegar ao objetivo traçado. Então, faz com que essas pessoas pensem, produzam intelectualmente e reproduzam esse pensamento de uma maneira eficaz. Já a teoria Y, é preciso que se diga, mostre e treine essas pessoas nos métodos adequados do trabalho, funcionam como máquinas. Já na teoria Y, as pessoas que compreendem e se preocupam com o que estão fazendo podem planejar e melhorar seus próprios métodos de fazer o trabalho. Então, cabe ao gestor identificar, certo? Essa habilidade de tomar decisões de forma positiva,
né? E que a inovação sempre desperte em qualquer membro da organização, e não apenas nos ocupantes de cargos gerenciais, um futuro, né? Importante para a motivação dos colaboradores que a teoria X seja realmente avaliada, porque ela trabalha com as necessidades de baixa ordem, né? Já na teoria Y, essas necessidades são de alta ordem, né? E tornam o processo de trabalho mais leve e mais eficaz. Dentro desse contexto de comportamento organizacional mais atual, Chiavinato ele diz que permite uma maneira de pensar sistematicamente, né, sobre o comportamento das pessoas e de grupos de trabalho organizado e integrado. Oferece um vocabulário de termos e conceitos que compartilham, discutem e analisam claramente as experiências de trabalho, propõe um conjunto de técnicas para lidar com o problema e oportunidades que ocorrem em situações de trabalho. Desenvolve estratégias adequadas para melhorar a qualidade de vida no trabalho, bem como nas organizações, e cria condições para tornar as organizações mais eficientes e competitivas de maneira saudável. Então, por isso que é um instrumento de gestão importante, porque a análise desse comportamento vai identificar o X do problema e vai trazer soluções para parar as arestas e fazer com que essa equipe, esse indivíduo se encaixe perfeitamente, tá, na missão, no valor, nos objetivos, nas metas, né, daquela organização, trazendo o indivíduo para dentro do processo e não tornando alheio às situações. É claro e fácil de perceber que muitas são as possibilidades de sucesso e os efeitos positivos da análise do comportamento organizacional como ferramenta de gestão de resultados, porque trata-se de uma análise criteriosa e multidisciplinar que envolve diversos aspectos, tanto da psicologia, como da administração, como dos recursos humanos, como da sociologia e outras áreas, para obter uma compreensão completa da dinâmica da empresa e de como ela afeta os resultados. Então, a gente pode observar sobre vários aspectos essa importância. Por exemplo, melhora a produtividade. Por que melhora a produtividade? Porque a partir da compreensão do comportamento dos funcionários, fica fácil identificar quais os fatores motivam ou desmotivam a equipe. Isso vai permitir que os gestores eles proporcionem ambientes de trabalho mais leves, mais produtivos e estimuladores, né, que pode levar a um aumento na produtividade. Também tem a ver com a questão da retenção de talentos, porque a partir do comportamento organizacional pode-se chegar à retenção de funcionários talentosos, né? E isso faz com que se compreenda suas necessidades, suas preocupações, suas aspirações, e aí pode-se implementar várias estratégias, né, eficazes, reduzindo a rotatividade de pessoal. Em relação à tomada de decisão mais eficaz, a análise do comportamento organizacional vai ajudar os gestores a se embasarem melhor, compreendendo como as pessoas reagem a algumas situações, né, diferenciadas, e como elas observam e enxergam as políticas da empresa, permitindo assim que essas tomadas de decisões levem em consideração o impacto sobre os funcionários. Em relação à gestão de conflitos, que é comum no ambiente de trabalho e isso pode prejudicar o desempenho da equipe e afetar negativamente os resultados da corporação, uma compreensão mais profunda desse comportamento organizacional ajuda a identificar as causas desses conflitos e assim implementar estratégias resolutivas e eficazes. Quanto ao desenvolvimento de liderança, o comportamento organizacional ele vai produzir, desenvolver capacidades de liderança mais eficazes. Vai permitir que o líder entenda como motivar e como inspirar suas equipes. E isso vai ser positivo porque
vai contribuir para o alcance dos resultados mais rapidamente e positivamente. Em relação à cultura organizacional, o comportamento organizacional também vai desempenhar um papel importante na formação dessa cultura, porque é importante compreender como esses funcionários compreendem a empresa para que a cultura organizacional seja saudável, certo? Para impulsionar o desempenho, a inovação e a colaboração. Em relação ao gerenciamento de mudanças, a gente tem uma capacidade intrínseca na organização de evolução e também uma capacidade de compreensão e gerenciamento desse comportamento organizacional. Isso é essencial para a implantação bem-sucedida de mudanças, processos de reestruturação e adaptação a novos desafios. Em relação à satisfação do cliente, o comportamento organizacional ele também vai ser muito positivo, porque ele vai influenciar diretamente na qualidade daquilo que está sendo ofertado, seja produto ou serviço. Serviço a ser consumido a posteriori ou serviço consumido no hiato, como no caso dos serviços ofertados na área da saúde. Isso vai gerar funcionários satisfeitos, clientes mais satisfeitos, porque recebem um melhor atendimento do cliente, e isso leva a uma satisfação geral e um aumento na satisfação na qualidade também dos serviços ofertados, o que vai fidelizar o cliente. Então, não resta dúvidas que o comportamento organizacional é uma ferramenta importante para a gestão de resultados, né? Porque vai criar um ambiente de trabalho mais produtivo, mais organizado, vai reter pessoas importantes que podem realmente ser pontos específicos e chaves para a tomada de decisões e também para o crescimento da empresa, vai gerenciar conflitos, gerenciar comportamentos dentro da organização, vai produzir gestores mais responsáveis e que tudo isso vai contribuir, na realidade, significativamente para o sucesso e para a eficácia da empresa, né, dos resultados obtidos. Aqui estão as nossas referências, algumas que foram utilizadas na aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo abordado e que já identifique dentro do processo de trabalho de uma organização esses perfis comportamentais e que vocês possam analisar de uma maneira geral qual o comportamento da sua equipe e o que precisa realmente ser trabalhado para que os resultados sejam positivos. Então, um grande abraço e até a próxima aula.